Fala, jovem, beleza? Aqui é o Rodolfo Pereira da Escola PIC e hoje eu tô aqui para falar sobre uma das últimas partes, uma das partes mais importantes de uma escolha de faculdade, uma escolha de profissão muito bem feita. Que é aquele momento onde você está em dúvida só entre dois cursos para seguir. Tá? Então essa é a dica que eu vou te dar hoje para como você fazer para sair dessa indecisão, como você vai fazer para escolher melhor entre essas duas opções que você tem. Tá? Isso funciona para mais faculdades? Ah, eu estou em dúvida entre 4, 5, 6, sei lá. Funciona. Tá? Esse é um método muito fácil de ser feito, mas ele envolve muita pesquisa. Tá? Então você vai precisar de dados, você vai precisar de números, você vai precisar de realidade. Tá? Então eu recomendo que você tente diminuir ao máximo essas opções, para que você não tenha tanto trabalho, tá? Para que você não desista no meio do caminho. Mas nada impede que você faça isso para mais de duas profissões. Esse é um método que a gente usa dentro do nosso curso, dentro do Pick Your Way. Essa é a nossa última atividade. Tá? Então, o que eu estou disponibilizando aqui para você é a última etapa, a etapa mais decisiva que existe dentro do nosso curso. Então, essa é a oportunidade que eu estou dando gratuitamente aqui para você nesse vídeo, tá? Então fica comigo até o final que você não vai se arrepender de jeito nenhum. É claro que existe um motivo para que essa atividade seja a última. Então, dentro do nosso curso, a gente começa fazendo um trabalho de autoconhecimento, um trabalho para analisar os seus interesses, as suas habilidades, os seus objetivos de vida, porque tudo isso vai ser utilizado nessa análise. Né? E, na verdade, antes ainda dessa análise, a gente tem um processo de pesquisa, realmente. Então, a gente orienta os nossos alunos nas pesquisas deles, para que eles obtenham realmente dados de realidade, e a cada etapa dessa pesquisa a gente vai cortando, vai afunilando cada vez mais. Então, você começa com uma quantidade grandona de cursos e você chega nessa última parte mesmo só com 2 cursos em mente. Então, não sei se esse foi o processo que você usou para chegar até aqui, para chegar a essa dúvida entre os 2 cursos. Não importa, tá? Na verdade, né, se você chegou a esses 2 cursos, você está muito bem decidido entre eles, só falta tomar essa decisão final, né? Esse método vai funcionar. Às vezes você tem 2 cursos completamente diferentes, você está em dúvida entre, sei lá, engenharia mecânica e medicina. Funciona. Tá? Não tem nada de errado em estar em dúvida só entre esses 2 cursos, mas esse método vai funcionar para você também. Você pode também estar em dúvida entre 2 faculdades muito parecidas, vai funcionar também. Mas antes de a gente entrar no método propriamente dito, eu preciso que você tenha alguns cuidados, tá? A primeira coisa que eu quero que você pense é por que você escolheu só essas 2 opções. Por que você só está analisando essas 2 opções? Eu sei, isso. Para chegar nessas 2 opções, você deve ter tido um trabalho gigantesco de pesquisa, você deve ter pensado nisso por muito tempo, muitas ideias passaram pela sua cabeça, mas é importante que você tire essas ideias aqui da cabeça e coloque elas no papel. Só fazer isso já vai fazer com que você faça uma análise diferente, já vai te mostrar alguns caminhos que você pode tomar para chegar na melhor decisão possível. Então a primeira parte desse processo é justamente esse, fazer um grande brainstorm. Tá? Então eu quero que você pegue papel, pegue caneta e comece a escrever. Coloca o nome da profissão que você quer em cima e coloca todas as motivações que você teve para escolher essa faculdade. Tá? Então coloca tudo mesmo, tá? Veio na cabeça, coloca. Por que você acha? Coloca. Não filtra nesse momento, tá? Esse é o próximo passo. Mas nesse momento, só escreva tudo que você encontrou, tudo que você acha que aquela profissão pode te trazer. Beleza, depois que você escrever tudo isso, eu quero que você faça uma análise bem sincera sobre tudo isso que você escreveu, tá? Eu quero que você analise tudo que é verdadeiro. Como assim? Como assim tudo que é verdadeiro, Rodolfo? Como assim? Sim, a gente às vezes admite que algumas coisas são reais, que são verdades, mas elas não foram pesquisadas. Elas são coisas de conhecimento comum, coisas que você foi influenciado por algum tipo de mídia, por algum tipo de pessoa, e a gente às vezes não se dá conta que isso não necessariamente é uma verdade. É o que a gente chama de influência externa.
tá? E a verdade é que tudo ao nosso redor vive nos influenciando. A TV nos influencia, as séries nos influenciam, os filmes nos influenciam, as artes em geral nos influenciam, nossos amigos nos influenciam, nossos pais nos influenciam, nossos parentes nos influenciam. Se você chegou a esse vídeo até agora, eu tô te influenciando. Tá? Então a gente está bombardeado por essas influências a todo momento. E acontece que quando isso chega no ambiente profissional, quando a gente fala de profissões, a gente às vezes acaba não notando o quanto estamos sendo influenciados, o quanto a gente deixa de se perguntar se alguma coisa que a gente acredita sobre alguma profissão é verdadeira ou não. Quer um exemplo disso? Pensa aqui, é uma coisa que talvez você não precise fazer uma pesquisa para saber disso, mas vamos pensar em termos salariais. Pensa bem aí, que profissional vai ganhar mais? Tá? Será que um advogado ganha mais ou um geólogo ganha mais? Acho que você não precisa fazer uma pesquisa para descobrir isso, né? Será? Vamos fazer aqui? Ó, eu entrei aqui num site chamado vagas.com.br, é um site de emprego e ele tem essas métricas, ele tem essas médias salariais brasileiras, tá? São médias salariais, tá? Não significa que todos os geólogos vão ganhar isso e todos os advogados vão ganhar isso. Mas essa é a média brasileira, tá? E a gente tem esse número aqui. A média salarial de um advogado, R$ 3.539. Bom, né? Legal. E a média do geólogo? A média do geólogo vai para R$ 8.196. Diferente, né? Isso quer dizer que uma profissão é melhor ou pior que a outra? Não, tá? Eu só tô mostrando aqui para você que provavelmente se você não tinha feito pesquisas para essas duas áreas, para essas duas profissões, talvez você tenha ficado um pouquinho surpreso, né, com esses dados. Porque o que a gente vê nos filmes? A gente vê nos filmes, na TV, em séries, a gente vê que os advogados sempre são bem-sucedidos, estão sempre com carrões, desvendando casos complicados e tudo mais, né? Isso acaba nos influenciando e a gente acaba tendo essa visão de um advogado. Não significa que necessariamente isso não seja realidade também, em alguns casos pode até ser, mas às vezes toda essa influência, esses dados externos que não são reais, eles acabam influenciando muito e mascarando a realidade que a gente tem sobre algumas profissões. Então, toma muito cuidado. O que eu quero é que você elimine dessa lista que você pôs tudo aquilo que não seja realidade, tudo aquilo que você não pesquisou, tudo aquilo que saiu da sua cabeça e você acha que aquilo é verdade. Tá, mas não é só de dinheiro que vive uma profissão, né? Então você também precisa pegar nesses dados que você escreveu o que você entende que aquele profissional faça. Deixa eu contar pra você que quando eu fazia stand-up comedy, várias pessoas chegavam pra mim e falavam, cara, que profissão legal que deve ser essa, né? É só você chegar lá, subir em cima do palco e ficar contando um monte de lorota pras pessoas, né? Você trabalha 1 hora por dia, ganha dinheiro e tudo mais. E essa é a visão que as pessoas têm do stand-up, né? Do humorista. Que ele simplesmente fala tudo aquilo que tá vindo na cabeça dele naquele momento e que as pessoas riem, que tudo aquilo é uma maravilha. E não é assim. O grosso, o trabalho mais difícil de um humorista é o trabalho de casa, é o trabalho de sentar, escrever piada, encontrar timing de piada, construir uma persona. Então tudo isso leva tempo, leva esforço, é difícil de ser feito. Só que as pessoas só veem a pontinha do iceberg, elas só veem o show, né? Então elas pensam que aquilo é uma coisa muito fácil, elas não veem o que está por trás daquilo. E isso acontece com praticamente todas as profissões. O que a gente vê dessas profissões, o que a gente vê, que a gente enxerga dentro do mercado de trabalho é justamente o trabalho final dessa pessoa, né? Aquilo que ela apresenta para o mundo. Pensa no trabalho de um arquiteto, por exemplo. Qual que é o trabalho de um arquiteto? Você vê uma casa feita, uma casa bonita, linda, diferente, você vê, nossa, esse é o trabalho de um arquiteto. Sim, esse é o trabalho de um arquiteto, projetar casas. Mas tem muito mais coisas envolvidas, tem muito mais etapas que ele teve que passar para chegar nessa casa construída.
Pergunta para o arquiteto quanto tempo que ele passa para desenrolar a burocracia dentro de uma prefeitura. Pergunta quanto tempo que ele passa nas obras, analisando se está tudo correndo dentro do prazo normal, dentro do acompanhamento normal daquela obra. Pergunta quantas reuniões que ele tem que fazer com o cliente para chegar no projeto ideal daquela casa. Então, esse trabalho é o grosso, né? Esse trabalho é o que mais vai ocupar o tempo daquele profissional. Tá? Então, essa é a rotina de trabalho. A apresentação final é a apresentação final, mas tem muita coisa por trás disso. Então, minha dica aqui é pesquise o que esse profissional faz de verdade. Rotina profissional. Agora, toma cuidado também com outra coisa que é muito importante, que eu vejo que muitos jovens acabam caindo nessa, que é pensar em coisas de muito curto prazo. Sabe? Uma coisa que eu vejo que a maioria dos adolescentes fazem quando está escolhendo uma faculdade é escolher baseado nas matérias que ele gosta dentro da escola. Por exemplo, eu gosto muito de matemática na escola, eu vou muito bem em matemática, então eu acho que eu vou para a área de exatas, eu vou fazer uma engenharia. E a verdade é que talvez você até use alguns desses conhecimentos, talvez você até use algumas técnicas que você usa para você resolver as equações de matemática da escola e tudo mais, mas a verdade é que dentro do trabalho de um engenheiro, dentro da profissão do engenheiro, você não vai fazer essas contas do mesmo jeito que você faz quando você está numa aula de matemática. Imagina só uma obra de engenharia gigantesca que custa milhões, que vai abrigar várias pessoas, né? Várias pessoas vão estar envolvidas, a vida de várias pessoas vai estar envolvida naquilo, né? Você acha que que alguém vai deixar os cálculos dessa obra para uma pessoa fazer na mão, uma pessoa suscetível a erro? Imagina só se ela erra um sinalzinho no meio das contas, aquela estrutura toda pode cair. É claro que não, né? É claro que você não vai deixar isso na mão de uma pessoa, você vai jogar isso para um programa, para uma planilha de Excel, para alguma coisa que tenha segurança maior, tenha procedimentos de segurança ali para ver se aquela conta está sendo bem feita ou não e para, claro, agilizar esse processo. Né? Você não vai fazer contas na mão que você pode fazer numa calculadora. Não tem sentido isso. Então, é importante que você veja que o mundo profissional é completamente diferente do mundo escolar. Tá? Então, você vai passar um certo tempo, você vai passar 5, 6 anos na faculdade que você vai estar muito perto desse universo escolar. Mas depois, quando você for passar 30, 40 anos dentro da sua profissão, você não vai mais utilizar as mesmas coisas que você utilizava no mundo escolar. Então não pensa nesse curto prazo. Até porque esse gosto por uma matéria, ele também pode esconder uma influência externa. Pensa bem, será que você gosta realmente dessa matéria ou será que você gosta do professor? Sei lá, talvez você tenha professores muito chatos de biologia e de química, então você não quer nada nessa área, mas você tem bons professores de matemática, de física, então você vai pensar nessa área. Será que isso vale a pena? Talvez não, talvez seja só uma influência externa. Né? Você gosta daquela matéria porque o professor é legal, você gosta daquela matéria porque você se dá bem nas provas, você gosta daquela matéria porque é mais fácil para você. Mas não necessariamente você tem um interesse verdadeiro, um interesse genuíno. Você talvez não chegue em casa e vá pesquisar mais sobre aqueles assuntos no Google, só por diversão. Então não é um interesse real, é uma influência. Então agora, tendo isso em mente, tendo isso em vista, eu quero que você tire dessa lista tudo o que não for realidade, tudo aquilo que você não pesquisou, tudo aquilo que você só acha que conhece. Tenho certeza que essa lista vai ficar um pouquinho menor agora. E agora vamos lá para o nosso método, vamos lá para o mão na massa, vamos descobrir qual que é esse hack que a gente descobriu aqui na PIC. A verdade é que a gente pegou essa técnica é muito conhecida já na administração, no marketing, então é uma técnica muito famosa aí nessas áreas. Só que a gente pegou essa técnica e aplicou ela para esse processo de escolhas profissionais. E o resultado foi bem bacana, o resultado agrada bastante aos nossos alunos. Essa é a técnica da análise SWOT. Não sei se você já ouviu falar, mas essa análise SWOT, esse termo SWOT vem das siglas dessas palavras em inglês. No Brasil aqui a gente abrasileirou tudo e a gente apelidou essa análise de análise fofa. Ai, que bonitinho, né?
é análise fofa, porque ela vai analisar as suas forças, as suas oportunidades, as suas fraquezas e as suas ameaças dentro desse processo. Então, como é que eles fazem? Por exemplo, dentro da administração, dentro do marketing, eles estão para lançar um produto novo. Vamos dizer que eles estejam lançando um celular novo. Tá, e esse celular ele tem algumas características. Claro, ele não vai ser o melhor celular do mundo, porque né, cada celular vai focar em um determinado público, em determinadas qualidades. Né? Então, ele vai focar, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, ele vai ter uma ótima câmera. Tá? Esse é o grande diferencial desse celular, ele vai ter uma ótima câmera, a melhor câmera do mercado. Mas, em contrapartida, ele vai ter fraquezas também. E a maior fraqueza dele é que a bateria dele não dura tanto. Então esse é o grande ponto negativo desse celular. Então o que a gente pode analisar aqui? Então a força e a fraqueza são fatores que estão no celular, estão ali, a gente não quer mexer nisso nesse momento, então a gente vai ter que trabalhar com eles. Então qual que é a oportunidade que um celular desse nos mostra com essas fraquezas e com essas forças? Então a gente tem um mundo cada vez mais conectado, todas as pessoas estão se comunicando por vídeo, as pessoas estão postando regularmente nas redes sociais, então ter uma câmera boa é algo imprescindível. Então a gente precisa, todo mundo precisa de uma câmera muito boa. Aí qual que é a ameaça disso? A concorrência já está com celulares que duram 2 dias a bateria e o nosso não consegue chegar nem a 1 dia de uso duro mesmo, de uso hard. Então essa é a grande ameaça que a gente tem. Legal, só que aqui as coisas estão muito linkadas, né? As fraquezas com as ameaças e as oportunidades com as forças. Mas como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode fazer uma análise para neutralizar essa fraqueza e para aumentar talvez essa força? Ou para pensar no que o nosso concorrente pode atacar nas nossas forças? Então a gente pode pensar que a gente está vivendo uma pandemia, né? As pessoas estão em isolamento social, então cada vez mais as pessoas estão dentro das suas casas. E se elas estão dentro das suas casas, elas não precisam se importar tanto em carregar o celular. Né? Por quê? Porque sempre vai ter uma tomada disponível. Então, a nossa fraqueza ela começa a se neutralizar através desses fatores, através desses pensamentos. É algo que a gente pode usar na propaganda. Agora, o que o nosso concorrente pode pensar a respeito das nossas forças? Nosso celular tem uma câmera muito boa, uma câmera ótima, que fotografa com 100 megapixels. Legal, mas quando você vai postar uma foto no Instagram, por exemplo, o Instagram baixa a qualidade dessa foto ao máximo. Então você nunca vai ter uma qualidade tão boa assim de fotografia. Então a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa. Será que é realmente uma oportunidade ter uma câmera tão boa? Então, é claro que isso é um exemplo simples, tirei da minha cabeça nesse momento aqui agora, é só para você ver como é que funciona essa análise, né? Como é que eles usam essa análise na prática. E aí o grande ponto é você trazer uma análise dessa para as suas escolhas profissionais. Então, se você está em dúvida entre essas duas profissões, faz uma análise SWOT das duas, faz essa matriz, essa fofa, para as duas opções. Então escreva todas as forças, todas as oportunidades que você tem dentro de uma profissão, escreva todas as forças e todas as oportunidades que você tem dentro da outra profissão. Escreva todas as ameaças e todas as oportunidades de uma profissão e escreva todas as ameaças e todas as oportunidades da outra profissão. Então esse é o primeiro passo, criar essas duas matrizes, criar essas duas fofas para cada uma das profissões que você está imaginando. E aí, o que eu vou colocar? Forças e fraquezas. Forças e fraquezas são coisas internas. São coisas que estão relacionadas a você dentro dessa profissão. Então, exemplos de força que você pode ter dentro dessa profissão. Talvez você já tenha experiência nessa área, talvez você já tenha trabalhado, seus pais trabalham, você já tenha tido uma experiência com eles, talvez você já tenha feito um estágio dentro dessa área, talvez você conheça profissionais que trabalham com isso de verdade, então talvez você tenha essa experiência, ou talvez você tenha habilidades já desenvolvidas que você tem certeza que serão usadas dentro dessa profissão. Então isso também é uma força interna, vai facilitar o teu trabalho. Então, esse tipo de coisa vai ser essa tua força. E as fraquezas? Vamos usar os mesmos exemplos. Talvez você não tenha tido experiência nenhuma dentro dessa área. Talvez você não tenha as habilidades necessárias dentro dessa área.
Mas são coisas que você pode desenvolver. Não, são coisas que não vão fazer com que você desista de uma certa profissão. Né? Mas são coisas que você sabe que você vai ter que levar um certo tempo a mais para desenvolver tudo isso e chegar no ponto máximo aí no seu ápice dentro dessa profissão. Então você já vai com isso na cabeça e você já vai com um planejamento para que você neutralize essas suas fraquezas. E aí, se você fizer um trabalho bem feito mesmo, se você fizer essa análise de uma maneira bem correta, você vai encontrar várias forças e você vai encontrar várias fraquezas. Tá? Se você chegar num ponto em que você só tenha forças, refaça. Porque tem alguma coisa errada aí. Existem muitas fraquezas, ninguém nasce exatamente pronto dentro de uma profissão, senão você não precisaria de uma faculdade, você já estaria pronto para o mercado de trabalho. Então encontre fraquezas e encontre forças em cada uma das áreas que você quiser. E agora a questão de oportunidades e a questão de ameaças são coisas externas, então não tem a ver necessariamente com você. Então pode ter a ver com o mercado, pode ter a ver com oportunidades, com crescimento de mercado, com crescimento de investimento. Então tudo isso que é externo, que é relacionado ao mercado, que é relacionado à área de interesse. Então tudo isso vai representar oportunidades ou ameaças. Quer exemplos? Então vamos dizer que tem tecnologias novas entrando nesse mercado. Muita tecnologia. Às vezes tem muito dinheiro sendo investido nesse mercado. Às vezes o investimento do PIB está crescendo ano a ano dentro desse mercado. Então são todos fatores externos. Mas é isso, é oportunidade ou isso é ameaça? É aí que vem uma análise mais criteriosa. Então é aqui que você vai precisar tomar bastante cuidado, porque às vezes um dado ele pode ser tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Vamos pegar esse exemplo que eu dei. Digamos que tem uma tecnologia nova entrando dentro desse mercado. Então, uma tecnologia nova, ela pode abrir muitos postos de trabalho, ela pode abrir várias oportunidades para você. Mas, ao mesmo tempo, uma nova tecnologia talvez extingua alguns mercados, algumas áreas dentro daquela profissão que já existem, que já estão consolidadas, mas essas áreas podem ser ameaçadas por causa de uma nova tecnologia. Tá? Então, vamos dar um exemplo mais prático. Pensa na engenharia mecânica. A engenharia mecânica, você tem várias áreas dentro da engenharia mecânica, mas pensa bem, você se formou como um técnico em motores a combustão, em motores automotivos a combustão. Hoje no Brasil a gente está fazendo uma transição. Aqui a maioria das empresas elas estão investindo em motores turbo. Né? Então são motores menores, mas que têm uma potência muito maior. Então eles ganham com consumo e ganham na potência também. Então essa pode ser uma área muito legal. Tem uma tecnologia nova entrando. Mas se a gente olhar para fora do Brasil, a gente tem um avanço muito forte dos carros elétricos. Então é uma tecnologia ainda mais nova e que está começando a chegar no Brasil e pelo que tudo indica, é uma nova tendência. Então, são duas tecnologias novas, uma vem como uma oportunidade, outra vem como uma ameaça. Né? Então, você que tem que entender, você que tem que decidir qual delas vai ser a mais apropriada dentro do seu caso. E aí, o que é importante você fazer depois disso? É você pensar em como que você pode neutralizar as suas fraquezas, como você pode neutralizar as ameaças que esse mercado te propõe. E pensar, por outro lado, também como que você pode potencializar as suas forças e como você pode potencializar essas oportunidades. Tá? Então, fazer essa análise, ver o que pode ser feito, o que dá para melhorar dentro disso, é muito importante para que você chegue no final e tenha essa resposta. Essa profissão aqui, ela vai me trazer oportunidades, ela vai mexer com as minhas forças, ou ela está mais ameaçadora, ela está mais voltada para as minhas fraquezas. Mas e aí chegou a hora de você analisar realmente como é que você vai fazer essa análise. Então tem várias formas aqui. Você pode dar pontuações para cada item. Então, às vezes, você vai dar pontuações positivas para as suas forças, pontuações negativas para as suas fraquezas, pontuações positivas para as oportunidades e negativas para as ameaças. Às vezes, você vai dar prioridades. Né? Então, se você valoriza mais, por exemplo, o dinheiro, se você valoriza mais o sucesso financeiro, você vai dar maior pontuação, você vai dar um maior valor para as coisas relacionadas a dinheiro.
Então, se o mercado está quente, se os investimentos estão aumentando, talvez isso tenha uma pontuação maior para você. Agora, se você dá mais valor para ter um trabalho mais legal, um trabalho mais importante, mais felicidade no seu dia a dia, talvez você dê valor para coisas mais relacionadas ao horário de trabalho, coisas relacionadas a como essa profissão está linkada com aquilo que você já gosta de fazer, com seus interesses, com as suas habilidades. Então aqui a sua análise ela vai ter que ser muito voltada para os seus objetivos de vida. Tá? Então esse é o grande ponto aqui, não tem uma resposta certa, uma resposta errada, uma profissão que seja melhor, uma profissão que seja pior. Tá? Ela vai ter que atender melhor às suas necessidades, esse é o grande ponto. E agora, se você quiser uma ajuda para buscar os dados, principalmente os dados externos, o que pode ser uma ameaça, o que pode ser uma oportunidade, eu vou deixar o link aqui para vocês do nosso site. Então lá no nosso site você pode baixar o nosso e-book, 10 perguntas que você precisa responder antes de escolher sua faculdade. Então são 10 perguntas bem dinâmicas, bem objetivas, com instruções onde você pode encontrar essas respostas, como responder, o que tomar de cuidado na hora de responder essas perguntas, que vai te dar dados realmente para você fazer essa análise, para você olhar dentro do mercado quais são as oportunidades e quais são as ameaças dentro de uma profissão. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha sido de grande ajuda e tomara que você consiga, a partir disso, fazer a melhor escolha no vestibular.